Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com a prisão de 4 militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal suspeitos de planejar a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As investigações apontam que o grupo tramou um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. A operação começou logo cedo na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No estado, os agentes cumpriram 4 mandados de prisão. Um deles foi contra o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, detido no aeroporto do Galeão. Também foram presos o general de brigada Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência durante o governo de Jair Bolsonaro, e os tenentes-coronéis Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Andrade. Os 4 militares são kids pretos, integrantes das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Em Brasília, os agentes também prenderam o policial federal Vladimir Matos Soares. Ainda foram expedidos pela Justiça 3 mandados de busca e apreensão, além de 15 medidas cautelares, que incluem a proibição de deixar o país, a entrega dos passaportes em 24 horas e a suspensão do exercício das funções públicas. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um dos alvos do plano arquitetado pelos suspeitos, segundo as investigações da Polícia Federal. O planejamento para executar Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin foi chamado de Punhal Verde e Amarelo. O grupo é suspeito de tramar um golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula. Os documentos foram descobertos graças a mensagens excluídas do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Elas foram recuperadas pela Polícia Federal. O plano de execução também foi encontrado pelos agentes da PF dentro da casa do general Mário Fernandes, um dos militares presos hoje. Apesar de 4 suspeitos terem sido presos no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro negou que os militares participavam da segurança das delegações internacionais durante a cúpula do G20. O advogado do general Mário Fernandes disse que só vai se manifestar quando tiver acesso ao processo. As defesas dos outros suspeitos não se pronunciaram. E veja também. Documentos revelam que militares cogitaram matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Ministro da Justiça diz que suspeitos chegaram muito perto de executar o plano. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro presta novo depoimento e nega saber de esquema para assassinato. No último dia do G20, presidente Lula pede que países ricos antecipem metas climáticas para 2030. Em São Paulo, a polícia oferece recompensa por localização de suspeito envolvido na execução de delator do PCC. E o 1000º gol de Pelé completa 55 anos. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. Os detalhes do plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foram discutidos na casa do general Walter Braga Neto, de acordo com a investigação da Polícia Federal. O relatório da Polícia Federal revela que o plano envolvia o monitoramento das autoridades ainda em novembro de 2022, depois da eleição presidencial. Os detalhes foram combinados a partir de uma reunião na casa do então ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. O encontro teria ocorrido em 12 de novembro daquele ano. Segundo as investigações, a intenção era executar o presidente Lula, tratado pelo codinome Jeca pelos suspeitos, com a utilização de envenenamento ou com o uso de químicos para causar um colapso orgânico. Já sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin, chamado de Joca, o documento afirma que a morte dele extinguiria a chapa vencedora das eleições.
No caso do ministro Alexandre de Moraes, o grupo teria cogitado o uso de veneno ou artefatos explosivos. Os suspeitos também trabalharam com a possibilidade de haver danos colaterais, como a morte da equipe de segurança do ministro. Alexandre de Moraes chegou a ser monitorado durante a ida a um restaurante. Chamou a atenção da Polícia Federal o armamento previsto para os ataques: uma metralhadora, um lança-granada e um lança-rojão. Equipamentos de guerra usados geralmente por grupos de combate. O documento revela que os suspeitos chegaram a abortar o sequestro de Moraes. As investigações ainda apontaram que o documento, com todo o plano, foi impresso pelo general de brigada Mário Fernandes no Palácio do Planalto em 9 de novembro de 2022 e levado até o Palácio da Alvorada, residência oficial do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Nos arquivos de Mário, a PF localizou também uma minuta para criar um gabinete institucional de gestão da crise, que deveria ser instalado após a eventual execução dos alvos do plano. Segundo o relatório, o general Heleno seria o chefe do gabinete, tendo como coordenador geral Braga Neto. Os advogados do general Braga Neto, do general Augusto Heleno e do ex-presidente Jair Bolsonaro não se manifestaram. Ainda nesta edição, a repercussão no governo do plano de assassinato de autoridades. A polícia oferece R$50 mil para quem der informações que levem ao homem que vigiava o empresário Vinícius Glitzbar no Aeroporto Internacional de São Paulo. O informante chega ao aeroporto por volta das 3 da tarde. Ele está de preto e fica o tempo todo com o celular na mão. A missão dele é avisar o exato momento em que Vinícius Glitzbar vai passar pelo saguão. Durante a espera, ele resolve comer uma pizza. Na hora de pagar, um detalhe importante: o informante está com 2 celulares. Ele guarda um no bolso e permanece com o outro na mão. Vinícius sai da área de desembarque às 4h02. Ele está com a namorada e os 2 seguranças. Todos caminham em direção à saída do terminal. Segundo depois, o homem aparece ao telefone. Para a polícia, o informante é Cauê do Amaral Coelho e tem 29 anos. A justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que já foi preso em 2022 por tráfico de drogas. As câmeras do aeroporto também registram quando ele deixa o local durante a execução. Nesta outra imagem, dá para ver Cauê e o carro dos criminosos em fuga. Hoje, a Polícia Civil fez uma operação em endereços ligados a Cauê. A Secretaria da Segurança Pública oferece uma recompensa de R$50 mil para informações que levem ao informante. Esse indivíduo já se envolveu num desacato contra um agente de trânsito do município de São Paulo e, na ocasião, ele amedrontou esse agente de trânsito, informando que pertencia ao primeiro comando da capital. O Jornal da Record também teve acesso ao depoimento de Vinícius Glitzbar à corregedoria 8 dias antes de ser executado. Ele fez denúncias contra policiais civis e acusou o delegado Fábio Baena e o investigador Eduardo Monteiro de extorsão. Segundo o empresário, os dois pediram R$40 milhões para tirar o nome dele da investigação sobre a morte de 2 traficantes em 2021. 5 policiais civis foram afastados pela força-tarefa que investiga a execução. A defesa garante que as acusações são mentirosas. Não existe da parte do Dr. Baena, do Eduardo, dos outros policiais, nada que pudesse macular a conduta deles. Por que que o Vinícius fez essa acusação contra os policiais? Porque ele queria, de alguma forma, mostrar ao crime organizado que ele não tinha envolvimento com aquela morte. Chegou ao fim, no Rio de Janeiro, a cúpula do G20, Conferência dos Líderes das Maiores Economias do Mundo. O Luiz Fara Monteiro está no Museu de Arte Moderna, onde foram realizadas as reuniões dos chefes de Estado. Boa noite, Fara. Qual é a avaliação feita pelo governo brasileiro? Oi, Celso, muito boa noite a você, a Cris e a você que acompanha o Jornal da Record essa noite também. Olha, Celso, o governo brasileiro considerou esta edição do G20 aqui no Rio de Janeiro como um sucesso.
O encontro oficial de 2 dias reuniu líderes mundiais que lançaram uma aliança global com o objetivo de combater a fome e a pobreza em todo o mundo. E não ficou por aí. Outros temas, como a crise climática e mudanças na governança global, também foram amplamente discutidas. Essa cúpula com o Brasil na presidência chegou a inovar, trazendo o G20 Social, uma iniciativa que reuniu a sociedade civil para debater temas como desigualdade social e crescimento sustentável. Outra vitória brasileira é que essa iniciativa deve ser mantida na cúpula do ano que vem, que acontece na África do Sul, país que vai assumir a partir de agora a presidência rotativa do bloco. Mas antes do encerramento aqui no Rio de Janeiro, o dia foi de muito trabalho na cúpula do G20. Os líderes mundiais chegaram ao Museu de Arte Moderna pela manhã para o segundo dia de trabalho intenso. Somente hoje foram 271 atividades entre a conferência principal e reuniões bilaterais. Lula deu início à discussão de um dos temas mais importantes da gestão brasileira do G20, o desenvolvimento sustentável e a transição energética. Esse é o imperativo da justiça climática. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade, todos podem dar um passo a mais. Os países presentes aqui no G20, as maiores potências mundiais, estão definindo diretrizes para o desenvolvimento sustentável, mas não só por isso, estão comprometidos com as questões ambientais. Juntos, são os principais emissores de carbono e gases de efeito estufa e responsáveis pela demanda de 84% da eletricidade consumida no planeta. No final da manhã, o presidente Lula conduziu a cerimônia de encerramento do G20 e passou o bastão para o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que vai conduzir o Fórum Internacional a partir do ano que vem. Desejo ao companheiro Ramaphosa todo o sucesso na liderança do G20. A África do Sul poderá contar com o Brasil para exercer uma presidência que vá além do que podemos realizar. Na foto oficial do encontro do G20 no Rio, estavam presentes com os líderes mundiais o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a italiana Giorgia Meloni. Ontem eles não chegaram a tempo para a foto oficial da Aliança Global contra a Fome. E desta vez quem faltou foi o presidente da Argentina, Javier Milei, que não participou do registro. Para o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o G20 no Brasil foi marcado pela inovação. Criou uma atmosfera de democracia direta, de participação da sociedade, dessa grandiosidade que é a democracia. E isso teve influência, na minha modesta opinião, no resultado final, estabelecer os consensos que foram estabelecidos com o chefe de Estado. Nós voltamos ainda nesta edição do Jornal da Record com outras informações sobre o G20 aqui no Rio de Janeiro. Cris e Celso. Obrigado e até já, Fará. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de temporais para o Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite. Quais os riscos que esses temporais podem trazer? Cris, alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você que nos acompanha. As áreas mais afetadas vão ser o litoral norte e os campos de cima da serra. O volume de chuva pode passar dos 100 milímetros, o que equivale ao esperado para todo o mês. Em Torres, Tramandaí e em Bom Jesus, dia chuvoso e com temporais já pela manhã. Ao longo da tarde e da noite, a chuva forte não vai dar trégua. As temperaturas não sobem muito, ficam entre 18 e 23 graus. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, dia quente e abafado. As máximas chegam aos 33 graus e tem chuva passageira. Em Campo Grande, as pancadas vêm com raios e faz até 30 graus. Hoje foi mais um dia ensolarado e quente no sudeste. Agora, as nuvens de chuva se concentram sobre a região sul.
Amanhã, por causa do calor e da umidade, as instabilidades provocam temporais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Mato Grosso do Sul e no Acre. Em Porto Alegre, dia chuvoso, com máxima de 19 graus. Em Belo Horizonte, 27. Em Cuiabá e Boa Vista, 31. Em João Pessoa, até 30 graus. Vamos ao Tempo Delivery. O primeiro pedido é do Marcos, de Nerópolis, Goiás. Bem-vindo, Marcos. Até o fim da semana, tempo bem abafado, com fortes pancadas de chuva. As máximas ficam entre 26 e 27 graus. Agora é a vez do Cledson, ele é de Capanema, Pará. Boa noite, Cledson. Na quarta e na quinta-feira, a chuva forte acontece especialmente à tarde. Faz até 27 graus. Na sexta, chuva rápida e só no fim do dia. Máxima de 28 graus. Poste você também o nome de uma cidade e a hashtag #VocênoJR para participar. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. Veja a seguir mais informações sobre o plano para assassinar autoridades depois das eleições presidenciais de 2022. Em viagem ao Líbano, enviado especial dos Estados Unidos diz que acordo para fim do conflito entre Israel e Hezbollah pode ser alcançado. A repercussão dos planos de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes aqui no G20. Um representante dos Estados Unidos está no Líbano para negociar o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. A rotina de ataques diários a partir do Líbano contra Israel prosseguiu hoje com diversas pessoas feridas nos bombardeios. Casas foram destruídas. O exército israelense informou que nos ataques desta terça-feira, 2 bases das Nações Unidas foram atingidas por foguetes do grupo terrorista Hezbollah. Os artefatos lançados contra Israel acabaram caindo no Líbano e 4 integrantes das forças de paz ficaram feridos. Durante os bombardeios, o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, estava na capital libanesa para tentar um acordo de paz entre Israel e o Hezbollah. Ele afirmou que a definição depende das partes envolvidas. Uma segunda rodada de negociações deve acontecer em Israel. A data ainda não foi confirmada. De acordo com uma reportagem do jornal americano The Wall Street Journal, o exército israelense encontrou armas fabricadas pela Rússia nas mãos do Hezbollah. Parte do arsenal russo inclui mísseis antitanque modernos. O material teria vindo da Síria. Moscou não se pronunciou sobre o armamento. Hoje, o primeiro-ministro de Israel visitou o corredor de Netzarim, que atravessa a faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu afirmou que o grupo terrorista Hamas não vai controlar o território. O premier ofereceu uma recompensa de quase 29 milhões de reais para qualquer pessoa que ajude a libertar um refém. No total, 101 sequestrados seguem em poder dos terroristas em Gaza. A Ucrânia usou pela primeira vez mísseis de longo alcance contra a Rússia. E a Rússia ameaçou responder com armas nucleares. Os 6 mísseis de fabricação americana foram lançados contra instalações militares na cidade de Briansk, na região oeste da Rússia. Segundo o Ministério da Defesa do país, 5 foram interceptados. No mesmo dia da ofensiva ucraniana, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que autoriza o uso de armas nucleares. A medida prevê que Moscou pode recorrer a armamento com material atômico se for atacado por países apoiados por nações consideradas nucleares, como os Estados Unidos. A guerra da Ucrânia completou hoje 1000 dias e esse novo capítulo acontece depois de uma mudança de postura dos Estados Unidos. O uso de mísseis de longo alcance era um pedido antigo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas só agora o presidente americano Joe Biden autorizou o emprego dessas armas, há 2 meses do fim do mandato. Segundo analistas, a estratégia pode durar pouco com a volta de Donald Trump ao comando da Casa Branca. Há um entendimento de que a Ucrânia precisa fazer tudo o que puder entre agora e janeiro para se colocar na melhor posição possível, explica o analista político britânico James Nixey. Apesar do decreto de Putin, Sergei Lavrov
ministro das Relações Exteriores e que está no Brasil para o G20, afirmou que a Rússia vai fazer de tudo para evitar uma guerra nuclear. Any nuclear war. Também no Brasil, Recep Erdogan, o presidente da Turquia e um aliado da Rússia, afirmou que apoia a diplomacia para o fim do conflito. E sobre a medida assinada por Putin, falou que é uma precaução. Para o vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, qualquer ameaça nuclear é completamente irresponsável. Completely irresponsible. Donald Trump obteve mais uma vitória na justiça, desta vez em Nova York. Promotores de Manhattan concordaram em adiar para 2029 o anúncio da sentença num processo no qual o presidente eleito foi condenado por fraude contábil. O pedido para que o caso seja suspenso até o fim do mandato de Donald Trump, daqui a 4 anos, foi feito por carta ao juiz de Nova York responsável pelo caso. No documento, a promotoria solicitou mais tempo para analisar as alegações da defesa e reconheceu que Trump não deveria cumprir a sentença enquanto for presidente dos Estados Unidos. Ainda assim, os promotores de Nova York pediram que a condenação anunciada em maio deste ano seja mantida. Donald Trump foi considerado culpado em 34 acusações por fraude ao ocultar um pagamento que, segundo a justiça, foi feito para comprar o silêncio de uma atriz de filmes adultos. O porta-voz do republicano afirmou que a decisão aqui do tribunal em Nova York é uma vitória total e definitiva do presidente e do povo americano, que o elegeu com um resultado esmagador. Trump sempre negou as acusações e disse ser alvo de perseguição política. Ontem, o novo presidente anunciou mais um nome que deverá compor a equipe de governo. Sean Duffy, ex-deputado e apresentador do canal de TV Fox News, será o secretário de Transportes. E hoje à tarde, Howard Lutnick foi escolhido para comandar o Departamento do Comércio dos Estados Unidos. Também nesta terça-feira, Donald Trump foi ao estado do Texas acompanhar o lançamento de um foguete da SpaceX, ao lado do bilionário Elon Musk, indicado para o governo dos Estados Unidos a partir de janeiro. A seguir, quem são e como atuavam os suspeitos de elaborar o plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E também, no último dia do G20 no Brasil, Lula tem encontros bilaterais e se reúne com o presidente dos Estados Unidos. Voltamos a falar sobre a operação da Polícia Federal que prendeu militares acusados de planejar os assassinatos de Lula, do vice-Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. O Jornal da Record vai mostrar agora quem é quem nessa trama golpista e detalhar as funções de cada um dos 5 presos. 4 integrantes do Exército estavam no Rio de Janeiro quando os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Federal. Os militares faziam parte do grupo de elite do Exército conhecido como Kids Pretos, uma força de elite que tem esse nome porque os integrantes usam gorros pretos. São eles o general de brigada, Mário Fernandes, e os tenentes-coronéis, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Já Vladimir Matos Soares é policial federal. O general Mário Fernandes é o mais conhecido do grupo. Ele está na reserva do Exército. Foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro e chegou a ser ministro interino da pasta, que atua dentro do Palácio do Planalto. No Exército, o general Mário Fernandes atuou como comandante da Brigada Aeromóvel de Caçapava, no interior de São Paulo, e no Batalhão de Operações Especiais em Goiânia. Segundo fontes com quem eu conversei, na carreira militar, general Mário, até então, era muito respeitado e apontado como referência para um grande número de oficiais. O general também trabalhou até fevereiro deste ano na liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Ele foi afastado do cargo por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento à Polícia Federal em fevereiro, se manteve em silêncio. O tenente-coronel Hélio Ferreira Lima comandava as Forças Especiais em Manaus até o início deste ano. Foi afastado das funções durante as investigações sobre os planos de uma suposta tentativa de golpe. Em depoimento à Polícia Federal, também não respondeu às perguntas. Rafael Martins de Oliveira já tinha sido preso em fevereiro, suspeito de participar de suposto plano de golpe. O tenente-coronel usava tornozeleira eletrônica e agora voltou para a prisão. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo é um militar altamente qualificado.
doutorando em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Possui especializações em operações de guerra e já serviu como instrutor nos Estados Unidos. A descoberta do plano para dar um golpe de Estado foi recebida com muita preocupação por representantes do atual governo, que participaram da cúpula de líderes do G20. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que um plano de assassinato idealizado por agentes do Estado é grave e deve ser punido com rigor. Um agente de Estado ou qualquer outra pessoa planejar o assassinato de um presidente, um vice-presidente eleito e um ministro supremo, isso é coisa de bandido, de gangster, de máfia. Isso tem que ser combatido com o rigor da lei. Aqui na cúpula de líderes do G20, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, chamou a atenção para o fato de o plano ter sido orquestrado dentro do Palácio do Planalto e discutido na casa do general Braga Neto, que era candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Agora cabe à Polícia Federal e ao Poder Judiciário dar andamento, dar desdobramento a partir daquilo que surgiram agora como novos elementos, para que os comandantes da organização criminosa também sejam presos. Questionado pelo jornalismo da Record no G20, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, disse que confia que o sistema judiciário do Brasil vai fazer o que for necessário para investigar o caso. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está em Brasília e disse que o presidente Lula ficou chocado com o plano. Ele estava absolutamente surpreso, estupefacto com a dimensão deste golpe. Ele, claro, não podia imaginar, inclusive, que ele poderia ser vítima fatal da ação desses agentes criminosos. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não há espaço no Brasil para ações que atentam contra o regime democrático, e menos ainda para quem planeja tirar a vida de quem quer que seja. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a operação. O deputado federal Eduardo Bolsonaro discordou das prisões. O crime, ele só existe a tentativa de um crime quando se inicia a execução. É incrível saber que pessoas estão sendo presas por um crime que seria premeditado ainda em 2022. A prisão preventiva ela é uma exceção no Brasil. Eu não consigo enxergar como que essas pessoas conseguiriam, nesse momento, estar ainda sujeitas a esse tipo de prisão. Durante uma sessão no Conselho Nacional de Justiça, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, chamou de estarrecedora a notícia da tentativa de golpe. Tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. A Polícia Federal enviou ao STF um pedido para anular os benefícios da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou novo depoimento hoje em Brasília. Quem acompanhou esse assunto e traz os detalhes é a nossa colega Yasmin Costa, ao vivo. Olá, Yasmin, boa noite. Boa noite, Cris, Celso e a todos. O depoimento de Mauro Cid durou cerca de 1h30. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi chamado para um novo depoimento depois que a Polícia Federal recuperou os dados apagados dos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid que indicam que ele sabia do plano para matar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, Cid, negou ter conhecimento do plano de golpe que aconteceria em dezembro de 2022. Agora, a Polícia Federal pediu ao Supremo para anular os benefícios concedidos no acordo de colaboração. O pedido será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, que deve ouvir o parecer da Procuradoria-Geral da República. Caso o acordo seja cancelado, Cid pode ser preso novamente. Cris, Celso. Obrigada, Yasmin. O presidente Lula teve hoje encontros com líderes no G20 no Rio de Janeiro. O principal foi com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
O dia começou com a expectativa para as últimas horas do G20. Mas foi a notícia da operação deflagrada para prender envolvidos em um plano de golpe de Estado com o possível assassinato do presidente que dominou os bastidores. Apesar da espera por um comentário de Lula sobre o assunto, ele não apareceu para dar entrevista coletiva ao final da cúpula de líderes. O presidente seguiu o script e não fez nenhum comentário sobre o assunto nos discursos do dia. A nova meta climática brasileira para o Acordo de Paris, entregue na COP29 no Azerbaijão, foi criticada por ser muito modesta. Aqui no Rio, Lula aproveitou para tentar reverter a situação. Lançou as diretrizes para a COP30, que será realizada no ano que vem, em Belém, no Pará. Será um momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante. O presidente ainda teve reuniões bilaterais com os chefes de Estado da Índia, Japão e Reino Unido. E almoçou com o presidente norte-americano Joe Biden. Lula e Biden anunciaram um novo acordo de cooperação para a transição energética, com o objetivo de acelerar a adoção da geração de energia limpa. Os dois líderes ainda ressaltaram a necessidade de ações urgentes para enfrentar a crise climática e discutiram capacitar trabalhadores para participarem de discussões sobre políticas climáticas. Lula decolou para Brasília no início da noite, onde se encontrará com o presidente chinês Xi Jinping nesta quarta-feira. O presidente Lula propôs hoje no Rio de Janeiro que os países antecipem as metas de redução da emissão de poluentes. Lula abriu o último dia do encontro de cúpula do G20 com um desafio aos líderes mundiais. Proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Os países mais ricos do mundo são responsáveis por grande parte da emissão dos gases poluentes que provocam o efeito estufa. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, reforça a necessidade dessas nações reconhecerem o próprio papel neste processo. Se os 80 países que são responsáveis por 80% do dinheiro e das emissões fizerem a sua parte para combater a mudança do clima e combater a pobreza, a desigualdade, a gente já teria 80% do problema resolvido. As discussões sobre as mudanças climáticas e a transição energética no G20 buscam um comprometimento dos países envolvidos, o que também pode repercutir na COP29, que acontece no Azerbaijão. Lula quer que o debate seja feito antes da COP30, marcada para o ano que vem no Brasil. A conferência do G20 se destacou ainda pelos acordos bilaterais. A frieza aparente na relação entre o presidente Lula e o presidente Javier Milei foi deixada de lado para que os dois países formalizassem um acordo de cooperação energética, em que a Argentina vai exportar gás natural para o Brasil. Muitos produtos brasileiros, como o minério de ferro, os minerais críticos, mesmo produtos agrícolas, não são manufaturados aqui, são vendidos in natura exatamente por falta de competitividade do nosso preço de gás. Como é que a gente reduz o preço? Aumentando a oferta. E nós fizemos esse acordo com a Argentina porque nós podemos chegar com gás aqui 40% mais barato que a média comercializada no Brasil. Para a diretora do BNDES, Luciana Costa, decisões que impactam diretamente a sociedade não devem incluir somente as grandes estruturas de poder. Como que acontece a transição nas cidades? Na descarbonização do transporte público, universalização de saneamento, dragagem, tratamento de resíduos sólidos. Então, a sociedade civil ela é parte da discussão da transição. A relação entre povo e governantes também foi destacada na cerimônia de encerramento pelo presidente Lula. Lembro as palavras de outro grande sul-africano, Nelson Mandela, que disse: é fácil demolir e destruir. Os heróis são aqueles que constroem. Vamos seguir construindo um mundo justo e um planeta sustentável.
Vocês viram aí o presidente Lula bastante emocionado no final da declaração. Então vamos retomar o contato com Luiz Fara Monteiro lá no Rio de Janeiro. Ô Fara, com o final agora do encontro aí no Rio, a bola passou para a África do Sul. Quais são as perspectivas? Olha, Cris, a grande expectativa agora é em relação aos cumprimentos das metas globais assumidas aqui no Rio de Janeiro e até mesmo sobre possíveis avanços em relação a temas que foram discutidos pelos chefes de Estado e Governo aqui no Museu de Arte Moderna nesse G20 do Rio de Janeiro. Hoje nós entrevistamos o embaixador Maurício Carvalho Lírio. Ele é Sherpa do Brasil para o G20, fez um balanço do encontro e disse que o grande resultado foi trazer para o debate entre os líderes das nações mais ricas do planeta temas sociais e também ambientais. Conseguimos realizar, vamos dizer assim, os objetivos principais, né? O lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o lançamento da coalizão para a produção local e regional de vacinas. Uma outra prioridade brasileira era fazer também o chamado à reforma da governança global. E conseguimos que os líderes se comprometessem com um documento que, na verdade, prevê a reforma da ONU, das instituições financeiras e também da OMC. Qual é a principal função da ONU? Evitar a guerra. Nós tivemos, ano passado, um número recorde de guerras em 30 anos. 183 conflitos. Então, alguma coisa está errada. A ideia é uma reforma ampla, porque o Conselho de Segurança é uma parte crucial da ONU, mas não é tudo. A outra coisa muito importante que o Brasil já fez é que os países adotem antes, o quanto antes, seus planos nacionais de redução de emissões. E eu diria o grande resultado que nós temos, que nós conseguimos trazer o G20, que só cuidava de temas de coordenação econômica ou de temas geopolíticos, para os temas sociais e ambientais. Esta foi a cobertura do G20 pelo Jornal da Record. A gente volta ao estúdio em São Paulo com Cris e Celso. Obrigada, Fara. Instituições que representam setores da sociedade civil alertam para a necessidade de regulamentação das plataformas digitais no Brasil. Entidades como a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pedem que o Congresso retome o debate. Em nota, as entidades afirmam que a regulamentação é necessária para proteger a democracia, combater o discurso de ódio e a desinformação e também proteger crianças e adolescentes. Reforçam que a preservação da honra, da decência e do diálogo não pode depender apenas do judiciário e pedem que o Congresso retome o debate sobre a regulação das plataformas. Veja a seguir a história da torcedora do Corinthians que ganhou uma camisa com um escudo do lado direito por um motivo especial. 10º gol do Rei Pelé completa 55 anos. A estreia do documentário exclusivo sobre a vida e carreira de Gugu Liberato no Play Plus. Uma ação tão rápida que muitas vezes quem está por perto nem percebe se tratar de um crime. Assaltantes precisam de poucos segundos para levar uma motocicleta. De janeiro a setembro, mais de 20 mil motos foram furtadas no estado de São Paulo. Algumas acabaram em desmanches, outras foram usadas para cometer novos crimes. Era pouco depois da 1h30 da tarde, quando os ladrões chegaram. Eles agem de forma tão natural que a pessoa que passa ao lado nem percebe que se trata de um crime. O criminoso que estava na garupa vai até a moto e já pega o capacete. Em seguida, liga o veículo e sai tranquilamente. O Silas é o dono da moto que foi furtada na zona sul de São Paulo. Ele conta que tinha acabado de estacionar. Tava minha rotina normal, como eu faço todos os dias. E aí, cheguei na empresa, parei para almoçar, subi para esquentar a marmita, coisa de 10 minutos, levaram a minha moto. Eles agem com muita rapidez e, por não haver nenhuma ação violenta, até parecem que são os donos da motocicleta. Por isso, muitas vezes passam despercebidos, mas os números de furtos de motos em São Paulo mostram o tamanho do problema. De janeiro ao fim de setembro, mais de 20.700 motos foram furtadas no estado.
É praticamente o dobro dos roubos, quando a vítima sofre alguma ameaça. Segundo este analista em segurança, o furto é alimentado pela receptação de peças. Infelizmente, pessoas que vão criar um mercado paralelo. Tem uma peça aqui mais barata, às vezes vende numa loja, às vezes vende pela internet. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que está atenta aos indicadores criminais e que desde janeiro já foram recuperadas mais de 41 mil motocicletas, um aumento de 21%. Há 2 semanas, o Rafael, por pouco, não perdeu a moto dele. Meu banco estava aberto, ficou com a trava do banco aberta e não conseguiram levar porque tinha uma trava e eu acho que por conta do tempo que eles não tinham, eles acabaram desistindo. Silas ainda espera pelo pagamento do seguro. Você sai de casa, você não sabe se você volta com o seu bem de novo, se você volta vivo. Há 55 anos ocorreu um dos grandes marcos da história do futebol mundial. O milésimo gol do Rei Pelé. A marca era para ter sido atingida em Salvador, mas o zagueiro tirou a bola em cima da linha. Bem que o 1000º gol podia ter sido na Vila Belmiro, a casa do Santos Futebol Clube, onde Pelé jogou por 18 anos. Mas naquela época cabiam aqui cerca de 30 mil torcedores. O marco histórico acabou sendo conquistado numa partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco no Maracanã. Antes do jogo, a expectativa já era enorme. Pelé, você vai fazer o gol no 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, ou contra. Ah, não, contra não, Pelé, tem que fazer a favor. O Santos perdeu o jogo até que o juiz marcou pênalti nesta jogada. O duelo de Pelé com o goleiro argentino Andrada. Agora correu de paradinha, Edu e Manuel Maria também estavam em campo naquele jogo. Todos que estavam no estado viram essa cobrança de pênalti. Se fosse uma jogada normal, talvez nem todos vissem, né? Onde nós íamos, era cheio de repórteres atrás. Para comemorar os 55 anos do 1000º gol, uma nova estátua do rei foi inaugurada no Memorial das Conquistas do Santos. Carlos Drummond escreveu que difícil não é fazer 1000 gols como Pelé. Difícil é fazer um gol como Pelé. Esse é para sempre. Uma menina fanática por futebol ganhou um presentão de um dos maiores clubes brasileiros. Uma camisa oficial personalizada. Na peça, o escudo do time mudou de lado por um motivo muito especial. Não precisa nem falar qual é o esporte e o time do coração da Mirella. O amor pelo Corinthians bate forte, mas do lado direito do peito. A diferença dessas camisetas com uma camiseta normal qual é? O símbolo. O que tem o símbolo? Era pra ele estar desse lado. Do lado esquerdo, né? Sim. E por que tá do lado direito? Por causa do meu coração. O coração da Mirella é do lado direito mesmo. E a família só descobriu quando ela tinha 6 anos durante um exame. Olha só. Mas isso nunca afetou a saúde. O único problema, e era um grande problema, é que ela não encontrava uma camisa do Corinthians com o símbolo do lado do coração dela. Ela sempre pedia, mãe, eu quero uma camisa do lado, né, do símbolo, escudo do meu coração, do lado direito. Eu falei, mas não existe. Ah, mas faz uma, manda fazer uma. Eu falei assim, não é original. Foi aí que a mãe teve a ideia de mandar um e-mail para o clube. E deu certo. A Mirella foi convidada a ver um jogo do time feminino do Corinthians. E até entrou em campo com as atletas. Mas quando recebeu as camisetas com o escudo do lado direito, todo mundo se emocionou. Que lado que é? Fala isso. A condição rara do coração da Mirella é chamada de dextrocardia, como explica o médico do Hospital Moriá. A grande maioria das pessoas que nascem com a dextrocardia, elas têm só a dextrocardia isolada. Mas podem algumas terem os órgãos abdominais também posicionados de uma forma contrária. Mas na grande maioria das vezes, o coração destrocárdico, a destrocardia, tem um coração são e não vai ter nenhuma doença. Não vai ter nenhum impacto na vida da pessoa, nem no prognóstico, na sobrevida, vai viver normal. Às vésperas da decisão do Campeonato Paulista Feminino, a Mirella só quer torcer e muito pelo time do coração. Ela está bem confiante. Desde quando que eu comecei a ganhar camisetas, o Corinthians começou a ganhar todas.
A final entre Palmeiras e Corinthians será transmitida pela Record News para todo o Brasil. É amanhã, às 13h30 da tarde. A morte do apresentador Gugu Liberato completa 5 anos esta semana. Em novembro de 2019, o país ficou em choque com um acidente doméstico na casa da família nos Estados Unidos. Para marcar a data emblemática na história da televisão brasileira, já está no ar no Play Plus, o streaming da Record, o documentário original, Gugu, Simples Assim. Sem vocês, eu não seria nada. Estamos começando agora para todo o Brasil. Uma morte trágica interrompeu a carreira brilhante de um dos maiores comunicadores da história do Brasil e deixou órfãos 3 filhos. Você já tinha visto esse vídeo? Não. Eu também não. Eu tinha visto esse vídeo. Tava muito feliz, né? Tava muito feliz. Nossa equipe viajou aos Estados Unidos para entrevistar juntos Marina, Sofia e João e trouxe detalhes de um lado pouco conhecido de Gugu, pai, irmão, filho. Meu filho, tá tão bonito. Quando entrava no estúdio, Gugu se transformava. Amigos e companheiros de trabalho contam que aqui o homem tímido, reservado, dava lugar a um comunicador carismático que sempre buscou audiência e conquistou o carinho do público. Quando ele colocava uma roupa para gravar em frente às lentes, ele se transformava. É o Clark Kent e o Super-Homem. Um dos momentos mais delicados na carreira também será mostrado no documentário de pouco mais de 1 hora de duração. E na realidade, que falava. Começou esse comentário, o Gugu vai entrevistar os caras do PCC, e que foi uma montagem. Ele deixou de ser assunto de cadernos de TV para virar assunto de polícia. Teve um momento em que se pensou que tudo tivesse perdido, que realmente, a partir dali, ele perdesse toda a credibilidade dele. Em 2009, veio a mudança na carreira. Depois de mais de 2 décadas no SBT, Gugu veio para a Record. E o dia de hoje vai ficar marcado como o começo de uma nova fase na minha vida profissional. Gugu apresentou 4 programas na emissora, todos com enorme sucesso. Até que no início de umas férias, uma queda de 4 metros na casa da família na Flórida surpreendeu milhões de fãs. Chegando lá, fomos direto para o hospital e não tinha mais nenhuma reação conosco. Ele estava lá no hospital, na cama, que ele parecia que estava vivo. Porque eles conservavam ele estava quentinho, estava tudo. Parecia que estava vivo, ninguém dizia que ele estava morto. Ele sofreu uma queda acidental. Foi levado às pressas para este hospital. Morre aos 60 anos o apresentador Gugu Liberato. O apoio que eu precisei dar, olha, eu não consegui muito apoiar meus filhos, eu estava muito abalada. Eu só penso nele, nas coisas boas, e aí eu agradeço a Deus. Eu faço isso, eu falo muito com Deus sobre isso, sabe? Sim, eu também, eu tento só lembrar de coisas positivas, né? E pensar que chega a hora de todo mundo, e se chegou a hora dele foi porque ele completou o que ele tinha que completar durante a vida dele. Muita gente tem me perguntado por quê. E eu respondo que tinha que ser. É simples assim. Para assistir ao documentário Gugu, Simples Assim, no streaming da Record, basta acessar playplus.com. Se você ainda não é assinante, cadastre-se. É rápido, fácil e dá para assistir séries, novelas e documentários quando e onde você quiser. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem informação de roça ao vivo em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.